Fala galera, todos bem? Hoje nós vamos falar sobre os transportes, os meios de transportes no Brasil, tá bom? Então, os transportes, eles vão corresponder ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos que vão ser utilizados aonde? No deslocamento de pessoas e cargas de um determinado lugar, tá? E aí, vai ser de um determinado lugar para o outro, tá bom? Então, nesse contexto de desenvolvimento dos países e da sociedade, os meios de transportes, eles são um dos principais, elementos para garantir o quê? A infraestrutura, tá? O que seria isso? Vai dar suporte material para o crescimento, tá? E vai se instrumentalizar desse meio, tá bom? Então, quanto maior o crescimento econômico de um determinado país, o que vai equivaler aí a uma maior presença de indústrias e atividades agrárias e comerciais, maior vai ser o quê? A demanda e a pressão sobre os meios de transporte, tá bom? Então, esses meios, se eles não tiverem uma estrutura adequada para suportar essa carga, o desenvolvimento do país vai encontrar, maiores desafios e dificuldades para se concretizar, tá? Então, por causa disso, a gente pode dizer que os transportes, ao lado da comunicação, vai ser o quê? Um dos principais elementos estratégicos para qualquer país ou para o governo, para quê? Para a sua evolução, tá? Então, o próprio sistema capitalista, ele vai necessitar do quê? Vai necessitar, ao longo do tempo, ao longo da história, vai mostrar, a evolução desses meios de transporte para o desenvolvimento, tá? Então, dentro dos séculos XV e XVI, a gente observa que o desenvolvimento das técnicas das grandes navegações e das produções de grandes caravelas que permitiram a expansão colonial europeia, tá? E também a reprodução do sistema econômico para as outras sociedades. E aí deu início ao processo de mundialização do capitalismo, tá? Que hoje a gente chama por globalização, ok? Então, esse processo de globalização, ele vai evoluir, ali no final do século XX e vai se consolidar no mundo, tá? E ele vai precisar do quê? Da transformação e do aprimoramento do setor de transporte, tá? E é possível, vai ser possível, graças ao quê? Aos instrumentos técnicos dos diferentes tempos. Então, um exemplo é a Revolução Industrial e a implementação do trem a vapor, que é e também dos grandes navios, tá? E aí depois dos grandes navios, vem a invenção do carro e a popularização, que posteriormente ela acontece. Mais tarde a gente vai ver que a difusão dos transportes, os transportes aéreos, ele vai dar uma nova dimensão à forma de como as pessoas e também as matérias-primas e mercadorias vão se deslocar pelo mundo, tá? A partir da revolução técnica, científica e informacional, essa revolução técnica, científica e informacional vai dar novos contornos para quê? A dinâmica dos transportes. E vai permitir o quê? A modernização dos meios que já existem e também a criação de um novo deslocamento, isso dentro do espaço geográfico, tá? As viagens em curtas distâncias que levavam dias,
hoje os voos mais longos do mundo levam algumas horas, tá? Então, isso se a gente considerar, né, locais, escalas e as conexões. Então, para efetuar, né, para entender o funcionamento e as características dos meios de transportes, e também entender o próprio processo da evolução das sociedades, a gente precisa ter em mente essa evolução dos meios de transporte, dos meios de transporte. Tá? Por quê? Porque todo país precisa de um sistema de transporte suficiente, adequado às condições do seu território para se desenvolver. Tá? Então, quando a gente vê uma notícia que o governo anuncia a construção, né, aí a gente pode citar um exemplo de uma grande rodovia, ou ferrovia, ou hidrovia, a gente precisa se atentar que essa ação é fruto do quê? De uma necessidade latente de crescimento para quê? Para gerar mais riquezas, tá? Então, quando a gente gera riquezas, vem os empregos e investimentos, tá? Outra consideração também que a gente pode e deve fazer é de que os diferentes sistemas de deslocamentos, eles vão se articular em quê? Em redes. E essas redes de transporte, elas costumam também ser chamadas de modais, tá bom? Então, como toda a outra rede, né, os transportes eles vão o quê? Se articular, tá? Por quem? Por nós que vamos usar, e nós acabamos sendo esses pontos fixos, tá? E as linhas são os pontos fluxos, tá? Isso acontece porque os transportes rodoviários, ferroviários, hidroviários, marítimos, aéreo, dutoviário, entre outros, né? Eles utilizam desse meio, então desse modo, né? Que os modais, né, têm a capacidade, né, de interligar o que a gente chama de quê? Os modais a gente chama também de intermodais, né? Vai ser determinada para quê? Para interferir a capacidade de um determinado país se desenvolver, tá? Em um longo futuro e médio e longo prazo, tá? Então é por isso que a gente ouve dizer, né, que que os transportes eles transformam, tá? Eles transformam o que a gente chama de gargalo de crescimento de qualquer território do mundo, tá bom? Então, a infraestrutura de um determinado local, ela vai ser composta por um conjunto de atividades que possam, né, que vai poder o quê? Proporcionar condições para o desenvolvimento econômico e social, tá? Uma das atividades que a gente pode falar que são serviços de transporte essenciais para o deslocamento de pessoas, de passageiros, de cargas, de matérias-primas, está relacionado ao transporte, tá? Então, o transporte ele pode ser realizado através de vários meios, tá? Como corpos d'água, através do meio terrestre, através do meio aéreo, tá? Então, os meios de transporte eles vão ser classificados como? Como que a gente pode classificar esses transportes? O primeiro, né, que no Brasil não é muito característico, é o ferroviário, que é uma modalidade de transporte terrestre em que o deslocamento ele vai ser feito em trens que se movem sobre o quê? Sobre os trilhos. Então, ele vai ser o quê? Muito vantajoso para os transportes de cargas pesadas, tá? Principalmente das matérias-primas, tá bom?
Já o rodoviário, que é bem característico do Brasil, é uma forma de transporte terrestre que vem sendo que é responsável, né, pelo transporte de quem? De pessoas, mercadorias, carros, caminhões, ônibus, que vão se deslocar por onde? Rodoviários vão se deslocar por rodovias, ou até mesmo o que chamam de estradas, tá? O terceiro é o marítimo. O marítimo, ele vai consistir numa modalidade de transporte aquaviária, tá? Onde ele vai ocorrer, onde ocorre, né, o deslocamento intercontinental, né, de cargas e passageiros por onde? Mares e oceanos, tá? O Brasil também usa esse tipo de transporte bastante, tá? Já o fluvial é um transporte aquaviário, tá bom? E vai ser realizado em barcos ou balsas que se movimentam aonde? Fluvial, rios, tá bom? O aéreo vai ser o meio de transporte mais rápido do planeta, sendo mais comum em aviões, helicópteros, mas também podem ser feitos, né, por balões. Então, é muito eficaz esse tipo de transporte. E principalmente, né, para nós, para passageiros. Por quê? Pela razão dos elevados custos e espaços que são produzidos, reduzidos, né, dentro do espaço e transportam várias cargas e pessoas, tá? A gente tem também o que a gente pode falar, que no livro de Vocês Não Falam, é o dutoviário, que é o transporte realizado por meio de tubos, que podem ser os gasodutos, que são substâncias gasosas, os oleodutos, que são substâncias líquidas, o mineroduto, que são substâncias sólidas, tá? Então, isso é o resumo da aula, o resumo do livro. Espero que vocês tenham entendido como funciona o tipo de transporte, os transportes no Brasil. Um abraço para vocês, tchau, tchau.